Você sabia que não saber delegar pode estar diretamente associado com o fato de você não estar crescendo a sua área ou a sua empresa na proporção que você gostaria? Sabia também que a delegação está diretamente associada com a sua produtividade e gestão de tempo? E que, ao mesmo tempo, muitas dúvidas surgem para líderes e empresários a respeito dessa competência? Devo ou não devo delegar? Se sim, o que? De que forma? Quando? Como? Como que está a sua habilidade de delegação? Nesse vídeo nós vamos explorar a competência de delegação e responder muitas das suas perguntas. Vamos aprofundar sobre o tema. Olá, meu nome é Gustavo Barros, eu sou fundador da Barros Projects e o tema desse vídeo é a competência delegação, que nada mais é do que o delegar, a competência de saber delegar. Muitas dúvidas surgem a respeito desse tema e nós vamos, ao longo desse vídeo, responder 4 das principais dúvidas que passam na cabeça de muitos líderes e empresários. E além de tudo isso, eu também vou mostrar para vocês uma técnica muito boa que vai te ajudar a decidir o que você deve delegar e o que você não deve delegar, como selecionar isso. Mas então vamos começar do início, né? Para garantir que nós estamos todos na mesma página, o que é delegar e o que não é delegar. Então vamos caminhar por essa linha primeiro, né? Então, veja, se você pensar o conceito de delegar, se você for buscar no dicionário, você vai encontrar algo mais ou menos com essas palavras. Delegar é o ato de transferir a responsabilidade e a autoridade para uma outra pessoa exercer a sua atividade. Olha que interessante. Você vai encontrar essas duas palavrinhas, delegar responsabilidade e autoridade para alguém exercer uma atividade. Então aqui já começa a conceituar que, às vezes, simplesmente delegar responsabilidade não é suficiente. Pode ser que você precisa também delegar autoridade. E dependendo do escopo que você estiver trabalhando, se for uma coisa simples, que uma pessoa consegue executar sem precisar influenciar outras pessoas, outras áreas, outros departamentos, ou tomar algumas decisões, então apenas a responsabilidade pode ser suficiente. Agora, quando existe um pouquinho mais a fundo, algumas influências, algumas pequenas decisões, ou grandes, enfim, aí talvez você precise delegar autoridade também para isso funcionar, tá bom? Mas o que vem a ser, não vem a ser então delegar? Não delegar, o exemplo não muito bom da delegação é o seguinte, é quando você delega e você vai fazer junto. Você falou que vai delegar para alguém, mas você fica fazendo junto com a pessoa. Ou você fica fazendo microgerenciamento, porque veja, delegar uma atividade, o conceito de atividade ela pode ser quebrado em pequenas tarefas, pequenas ações, que formam um conjunto de atividades. E aí esse microgerenciamento está em cada tarefa, cada ação, ficar ali acompanhando, pedindo feedback, vendo se deu certo, se não deu, para querer estar envolvido de alguma maneira sobre o assunto, fazer esse microgerenciamento. Isso não é delegar. Pelo menos não é delegar de uma forma bem sucedida. Tá? Por quê? Porque aqui nesse caso você vai estar tomando o seu tempo e o tempo da pessoa para quem você delegou. Isso não é eficiente, não é adequado. Então aqui você vai, na verdade, acabar gerando um desperdício. Dois profissionais qualificados vão estar no mesmo tempo, somando tempos para a mesma atividade. Isso é desperdício. Aqui, o ato de delegar perde o sentido. Tá? Então isso não é delegar de uma forma correta. Tá? Apenas um pequeno parênteses aqui. Caso você esteja treinando essa pessoa, capacitando, preparando, aí é outra história, aí faz sentido, porque aí você vai estar nesse processo de desenvolvimento do profissional, que aí faz sentido, você está fazendo junto, você está ali microgerenciando por alguma razão específica, tá bom? Mas não focando aí no dia a dia, quando a gente precisa realmente delegar alguma atividade, tá? Espero que isso esteja ficado claro aqui para a gente poder seguir. Então vamos agora para as principais dúvidas que cercam a cabeça de líderes e empresários. Eu fiz uma pesquisa e eu percebi que existem 4 principais dúvidas, tá? Que a gente pode agrupar em diversas outras e agrupar nessas 4 principais. Tá? Eu vou citar elas e daí nós vamos explorar na sequência. Então, primeira delas, eu faço essa atividade melhor do que todo mundo. Então eu prefiro não delegar porque é melhor eu fazer porque vai ter mais qualidade. Então a minha dúvida é, não devo delegar porque eu faço melhor. Esse é aspecto 1. 2. Vai demorar tanto tempo para ensinar a pessoa a fazer que é melhor eu já fazer, que eu vou ganhar tempo aqui, até passar para ela vai demorar mais tempo. Essa é a segunda dúvida, ou segundo pensamento que passa na cabeça. Terceiro, não confio nessa pessoa, não sei se essa pessoa vai fazer bem ou se ela tem conhecimento ou competência adequado para desempenhar essa atividade.
Terceiro. Quarto, eu até acredito que essa pessoa vai fazer, eu acho que ela vai fazer muito bem. E aí eu fico com receio de passar isso para ela, porque eu sei que ela vai fazer, e se ela fizer melhor do que eu? Ela vai começar a ganhar visibilidade, pode ser que eu perca aí meu cargo, de repente ela pode ser promovida e me passar, não pode ser uma outra coisa que passa na cabeça de muitos profissionais também, tá bom? Bom, vamos então agora aprofundar e tentar responder para ficar um pouco mais claro como que a gente deve enxergar e responder essas perguntas ou essas dúvidas ou esses receios que passam, tá? Nesses grupos que eu comentei. Eu vou de trás para frente. Vamos então começar pelo o medo da pessoa tem de um outro profissional se destacar em detrimento de você mesmo. E aqui eu quero começar com uma reflexão que é o seguinte. Quando você era um profissional que não era líder, provavelmente para você se tornar líder, você antes exercia uma função bem, desempenhou bem, mostrou resultados, gerou resultados, foi reconhecido, surgiu uma oportunidade e você cresceu. E o que acontecia naquele momento? Você antes dependia exclusivamente de si mesmo para gerar resultados. Do seu empenho, do seu engajamento, das suas horas trabalhadas, tudo que era exclusivo a você. Então você conseguia se autogerenciar para gerar resultados. Ótimo. Você agora se tornou um líder. Você percebe que o seu resultado não depende única e exclusivamente dos seus resultados. Na verdade, muito pouco dos seus únicos exclusivos resultados, porque agora você precisa contar com a sua equipe, com o seu time. E o seu papel de líder e gerir pessoas é gerir essa sinergia, essa cooperação, colaboração, para que o resultado somado dos membros da sua equipe cresçam, se fortaleçam para que você tenha resultado. Então, pegando esse gancho, entenda o seguinte: se a sua equipe desempenha bem, executa bem uma atividade, por consequência, o resultado disso é da sua área ou da sua empresa. Quem se beneficia com isso? Você. Veja, se você não é dono de uma empresa, você responde para um diretor, um CEO, enfim. De quem você acha que o CEO, o diretor, vai cobrar o resultado de uma meta? Que é do seu departamento, sob sua responsabilidade. Ele vai cobrar de alguma pessoa da sua equipe diretamente, ou ele vai cobrar de você o resultado? Você é o líder responsável, o protagonista da sua área, das suas metas. Então, é você que responde por elas. Então, você é capaz e deve ser capaz de gerir bem esses resultados das pessoas e o desempenho das pessoas, para que todos possam progredir e você também. Então, quando seu time entrega, você entrega. E quando seu time ganha visibilidade, você ganha visibilidade em níveis acima. E por consequência, as pessoas vão estar te olhando também se você tem a capacidade de gerir pessoas para gerar melhores resultados, para eventualmente você também galgar outras posições, porque você desenvolveu a liderança que a empresa precisa. Tá? Então, esse receio de as pessoas podem se destacar mais do que eu, reflita sobre esse outro ângulo. Se a pessoa se destaca, a sua área se destaca. Então crie esse relacionamento com essa pessoa, desenvolva essa pessoa para que você possa, inclusive, focar em outras coisas interessantes, estratégicas e gerar ainda mais resultados. Tá? Desmitifica isso um pouquinho. Bom, não confio na pessoa, aqui, voltando mais um. Não confio que aquela pessoa vai conseguir desempenhar bem aquela atividade. Né? Aqui, agora a gente precisa, tem duas vertentes aqui. A gente precisa pensar o seguinte: pode ser que você esteja certo. Se você tem o receio de não delegar uma atividade para uma pessoa que você acha que ela não vai conseguir fazer, tá? Pode ser que você esteja certo. Se você estiver certo, é porque essa pessoa não tem o conhecimento ou competência para conseguir executar aquela atividade com os mínimos requisitos que ela demanda. Ok. Ou então, pode ser que você esteja esteja com preciosismo e pode ser que ela desempenhe bem, e daí seja você primeiro identificar essa realidade. Veja, aqui nós temos duas vertentes. Tá? Uma pode ser que você esteja certa, a pessoa não conseguiu desempenhar, ou pode ser que a pessoa esteja certa. Então, o primeiro passo é você olhar isso criteriosamente, e não simplesmente achar. Né? É um membro do seu time, então, em teoria, você já deveria conhecer muito bem as pessoas, pode ser que em alguns casos sejam pessoas novas, ou pessoas que estejam em uma fase de transformação, eu não sei. Tá? Pode ter várias variáveis aqui, mas perceba e tome isso como uma realidade a partir de uma percepção mais adequada e não apenas em achismo. Tá? Pergunte, questione, entenda, converse com pessoas, com ela direto, para você conseguir perceber isso melhor, se ela consegue ou não executar bem essa atividade que é precisa. Digamos que ela não seja a pessoa adequada, você constatou isso, você não consegue delegar para ela agora. Então você pode pensar em delegar para outras pessoas que eventualmente tenham competência. Mas se também isso não é possível, vamos focar nessa pessoa. Nesse momento,
essa pessoa não é capaz de executar essa atividade que a sua empresa está demandando. Então, o que você pode fazer neste momento? Caso você tenha tempo para isso, prepare essa pessoa e desenvolva agora. Pode ser uma ótima oportunidade. Sabe aquilo que eu comentei falando sobre o que não é delegar, é o fazer junto, é o ensinar, é o fazer o microgerenciamento? Esse momento você pode aproveitar isso para preparar e desenvolver essa pessoa. Você vai dando pequenas atividades para ela, menores, quebradas, explicando o porquê das coisas, enfim. Você vai desenvolvendo essa atividade, essa pessoa para essa atividade, porque amanhã ou depois, daqui a um mês, não sei quando, pode ser que surja uma demanda muito parecida ou exatamente a mesma. E aí você vai poder delegar porque você já preparou uma pessoa para aquilo. Caso contrário, você não prepare ninguém, você vai ser sempre a pessoa que vai ter que absorver esse esforço, essa carga de trabalho. Tá? Então aqui, dois vieses. Ou você identifica, primeiro você identifica se as pessoas realmente não têm a capacidade e competência para executar, ou se elas têm. Se elas têm, ótimo, oportunidade de delegar. Se elas não têm, aí você quebra em mais dois ramos aqui. Ou você desenvolve ela agora, ou você desenvolve depois. Se você desenvolver depois, você sabe que eventualmente você vai assumir novamente uma carga de trabalho. Se desenvolver agora, uma próxima oportunidade pode ser que ela já consiga executar e você não tome essa carga para si mesmo. Tá? Muito bom, vamos dar mais um passo para trás. Eu falei sobre o outro receio que é, vai demorar tanto tempo para ensinar essa pessoa que é mais fácil eu fazer por conta própria. E aqui eu vou na mesma linha dessa última ramificação que a gente falou. Né? Se você pensa de curto prazo, curtíssimo prazo, que nesse momento vai ser mais rápido você fazer, legal, você provavelmente está certo. Só que se você pensar médio, longo prazo, isso não é tão interessante. Porque quanto mais rápido você preparar essa pessoa, também mais rápido você vai aliviar sua carga de trabalho para o futuro. Né? Então, também aqui eu recomendo olhar por outro ângulo. Pense que, na verdade, você não está perdendo um tempo preparando uma pessoa ou mostrando para ela uma atividade, ensinando ela. Né? Você vai estar ali explicando para ela o que ela tem que fazer, preparando e capacitando ela, para eventualmente uma outra situação que seja similar, ela já consiga absorver de uma forma mais rápida. Ou temos ainda uma outra situação, não é nem questão de desenvolver, às vezes, a competência da pessoa, até tem, mas é realmente o fato de explicar em si. E daí, será que não existem outras pessoas que podem explicar mais para ela, em mais detalhes? Talvez o que você possa fazer é conectar mãos. Pega a pessoa que solicitou e que sabe exatamente o que ela precisa, pegue o seu funcionário, o seu liderado, liderada, que poderia executar a atividade, coloque os dois para conversar e eles se alinham, em vez de ficar você fazendo meio de campo e perdendo ou investindo tempo nessa explicação, nesse contexto. Tá? Então, oportunidades aqui também. E a primeira delas que eu comentei é, confio mais em mim, eu vou fazer essa atividade com mais qualidade. E aí, aqui, pode ser que também você tenha razão, só que aqui a gente pode agora caminhar para um outro viés, tá? Veja, quando você cresce, você se torna líder, o que antes você, como eu comentei, dependia apenas do seu resultado, então você era provavelmente ali um dos profissionais mais capacitados, ou talvez o especialista, né, na sua área técnica, enfim. Agora, você crescendo, você deve começar a deixar um pouco de lado essa questão de ser especialista técnico na sua função, né? Para você ser um pouco mais generalista e formar especialistas abaixo de si. Para quê? Para que realmente, quanto mais especialista você tiver desenvolvido no seu time, mais resultado o seu time vai entregar, mais resultado você vai entregar à sua área, à sua empresa. E gera aquela visibilidade que eu falei para você galgar novas posições, para você gerar mais resultado para sua empresa, né? Conquistar um monte de oportunidades em conjunto. Tá? Então, saibam disso. Um líder, quando vai crescendo, quanto mais ele cresce, mais generalista ele tende a ser, menos especialista. E aí aqui vem uma questão. É interessante, que aí depende muito de perfil para perfil. Tem perfil que tudo bem, isso aqui é natural. Tem perfil que quando começa a perceber que ele vai ter que formar outros especialistas que não mais ele, isso gera um desconforto. Por quê? Porque você pede o controle detalhado das atividades. E tá tudo bem perder esse controle. Porque você vai agora trabalhar uma confiança, um desenvolvimento do seu time. E não mais estar apenas aquilo entrelado a si. Pensa o que você quer. Você quer crescer? Então você tem que desenvolver seu time. Assim como você está dando oportunidade ao seu time também se desenvolver e crescer, a sua empresa, e tudo prospera nessa sequência, tá legal? Então quando você pensa, eu sou melhor para fazer isso, então comece a se questionar se não é o momento também de você desenvolver novos especialistas para que você também tenha mais tempo de focar em uma gestão estratégica
que envolva outros aspectos e te coloque em uma posição ainda melhor. Tá bom? Espero ter respondido esses 4 aspectos, dúvidas, receios, como queiram chamar, tá bom? Olhem com carinho por esses ângulos para que vocês possam tomar as melhores decisões e prosperar da forma mais rápida possível. Porque um crescimento, se você continuar na sua jornada, provavelmente você vai ter. A questão é quão rápido ele vai ser, né? Ou então, se você ficar muito lento, outras questões do mercado vêm atropelando e pode ser que você fique para trás, né? Então, reflita sobre isso e acelere a sua jornada com a decisão mais acertada para cada momento que você vive. Reflita, analise, pense e tome a sua decisão e a sua ação. Mas eu falei que eu ia comentar sobre uma ferramenta muito boa para que você saiba o que delegar e o que não delegar. E aí eu vou compartilhar com vocês. Vou até deixar aqui visual para vocês acompanharem e ficar mais didático. Essa matriz, ela é importância versus urgência. Importância no eixo vertical, o eixo Y, para quem é de exatas, e no eixo X, que é o eixo horizontal, urgência, tá bom? Então, reparem que tem 4 quadrantes aqui, nós estamos dividindo então, mais ou menos da metade para cima, mais importante, da metade para baixo, menos importante, e da metade para a esquerda, menos urgente, da metade para a direita, mais urgente, tá? Antes da gente explorar ela, vamos pensar o seguinte, se você é líder, deve pensar em visão de futuro, visão de negócio, coisas mais estratégicas. Então, em resumo, atividades mais importantes, mais relevantes. E atividades que não são tão importantes, não são tão relevantes, em teoria, não precisariam estar dependendo de você, tá? Vamos partir dessa premissa. E aí, a gente vai explorar cada um desses quadrantes. Pensa comigo, então. Vamos explorar o primeiro aqui que está em laranja para vocês. Uma atividade que ela está da metade para baixo, ou seja, ela não é tão importante e ela não é tão urgente. Ou seja, ela não é urgente e ela não é importante. O que a gente deve fazer com essa atividade? E aí, sabe qual é a resposta mais comum que eu tenho quando eu faço essa pergunta? A resposta é delegar. E aí eu te falo, será? A resposta não é bem essa. Vamos pensar novamente. Se a atividade ela não é importante e ela não é urgente, o meu questionamento para você é: por que essa atividade existe? Será que ela realmente é necessária? Desafia a existência dessa atividade. Se possível, elimina ela, corta, tira da sua frente. Não é delegar, não, é eliminar. Entende? Ah, Gustavo, mas o meu departamento realmente vai precisar disso mais para frente, porque tem uma relação com algum cliente interno ou externo. Então tá bom. Então, se você fez uma avaliação criteriosa e você não pode eliminar, aí você pode pensar em delegar, ou para sua equipe, ou para outras áreas, ou postergar, agendar quando que ela vai ser feita. Mas nesse momento, desafie a existência dela, tá? Aqui é a principal mensagem para esse bloquinho aqui. Bom, próximo quadrante. A atividade não é importante, mas ela é urgente. O que eu faço aqui? Ela não é importante, mas ela é urgente. Aqui está o bloco de atividades que você pode e deve avaliar potencial de delegação. Se ela não é importante, tão relevante, ela não deve ser tão estratégica, mas ela é urgente, ela precisa acontecer por alguma razão específica. Então aqui você delega para executar isso rapidamente e acontecer, mas por membros do time que podem executar sem ser você. Tá? Aqui então é uma ótima oportunidade para você delegar. Vamos para cima. Agora nós vamos estar falando de atividades que são importantes. Então, o primeiro aspecto de cima lá, o que está em verde. Então, ela é importante, só que ela não é urgente. Aqui está o melhor dos mundos. Pensa comigo. É uma atividade importante, relevante, ou seja, vai gerar resultado para o negócio, para a empresa, para a sua área, para você, sua equipe, não sei. Ela é importante. Só que ela não é urgente, você tem um tempo para executá-la. Se ela vai gerar um resultado e você tem tempo para moldar, planejar, fazer o melhor, com qualidade, potencializar, é isso aqui que vai te gerar resultado de verdade. Então aqui é o melhor dos mundos, se concentra, planeja, faz o melhor, potencializa. Claro, só não procrastina para não chegar ao ponto de ela se tornar urgente, tá bom? Faça isso, mas explore o potencial dessas atividades. E por fim, está em vermelho, que são as atividades que são importantes e que são urgentes. Então elas são relevantes, elas vão gerar o resultado e elas são urgentes. Aqui você pode estar enfrentando uma pressão do seu chefe, de um cliente, de uma área cliente.
de alguma correlação dessa forma. E aqui está concentrado o seu estresse. Então aqui, meu amigo, minha amiga, se você está em uma atividade que é importante, gera resultado e é urgente, e eu estou falando que está concentrado o seu estresse, o que você deve fazer aqui? Faz. Não procrastina. Faz logo. Acaba com essa problemática aqui, isso vai ficar te atormentando. Isso vai acabar, inclusive, culminando em você ter mais estresse, ficar pensando naquilo à noite, no dia seguinte, na semana, enquanto aquilo perdurar. Tá? Então, vai, executa, prioriza e faz e tira isso do seu colo, elimina o seu estresse. E isso te ajuda, inclusive, com o seu equilíbrio emocional como líder. Tá bom? Então, espero ter ajudado. Se vocês gostaram desse vídeo, desse conteúdo, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, e façam seu comentário. Eu vou adorar saber se você tem algum desses receios, se isso ficou claro, se você gostaria de um pouco mais de explicação, ou que a gente aprofundasse mais, e se essa matriz você já usou, e se você começar a usar agora, quais resultados você vai ter. Vai ser um prazer para mim acompanhar os resultados de quem assistiu esse vídeo. Forte abraço, te vejo em breve no próximo vídeo.